Brincar é uma das atividades mais importantes da infância. As experiências com as brincadeiras, os lugares, as pessoas, tudo isso fica registrado na memória da criança. Preocupado com essa questão, o Peterson, diretor da Escola Antônio Boldrin, e a Fernanda, professora e também curadora dessa exposição, propõem essa reflexão com a exposição Entre Lugares e Descobertas às Infâncias. Vamos passear por esse espaço e conhecer um pouco dessas obras? Fernanda, nós estamos diante de 3 obras e que têm uma linguagem que interage, né? Elas combinam. Eu queria que você me explicasse um pouco dessa composição e como ela foi originada. É isso mesmo como você falou, né? Elas não têm na sua matriz, matéria-prima, elas não têm ainda uma relação, mas a gente tenta, quando vai trazer aqui para a exposição, trazer essa relação de composição. Como o intuito da exposição é também falar sobre a questão da experiência infantil, a ideia quando a gente na curadoria vai montar, então assim, tem a brincadeira do jogo das cores, né, que é fundamental para se montar uma exposição, principalmente pensando numa exposição para criança pequena. Pensar nesse colorido que aparece na obra, né, que são essas sementinhas, esses botões. É importante ressaltar também que, além dele ser uma obra, um brinquedo, ele também traz uma reflexão artística, né, e estética principalmente, né, da criança e para o adulto também. No entanto, quando a criança ou o adulto vem para a exposição, eles ficam mexendo, ficam rolando a garrafinha, tentando também tatear e perceber alguma coisa. Então, esse espaço, além dele ter uma questão visual, ele também traz outras motivações sensoriais, né? É uma obra interativa, então. Ela é feita para que você venha aqui, experimente, brinque, pegue, para sentir o que é essa obra também. Isso, né? Porque eu acho que a própria interação, o gesto da interação, ela compõe esse espaço também, né? Então, assim, essa exposição também não é uma questão só de apreciação, né? Ela traz esse jogo entre o interlocutor, que pode ser a criança e o adulto, para interagir com esse espaço, com esses elementos que compõem a exposição. É um público infantil, crianças bem pequenas, então, por natureza, elas vão querer interagir e mexer nesse material, né? E como é essa experiência para elas? O que você percebe o que elas fazem com esse material quando interagem? Então, a luz, ele já é um grande chamativo para fazer essa brincadeira, né? Então, assim, elas vêm, elas mexem, elas fazem um jogo, criam imagens, recriam nova imagem. Então, assim, isso pode cair no chão e daí volta de novo para o jogo, né? Quer dizer, e aí, de repente, esbarra que nem essa obra aqui, né? Ela é uma imagem dentro de um pote de vidro. Quer dizer, a criança, o adulto ou a criança vindo mexer, quer dizer, é curioso você olhar uma imagem, no caso, essa imagem é uma foto, então é muito curioso olhar essa foto através de um vidro, né? É um jogo sensorial que, de forma geral, a gente não faz. E ele tem uma forma arredondada, quer dizer, quando você olha numa imagem, habitualmente a gente olha numa coisa mais bidimensional, mais plana, né? E o jogo do vidro traz uma expressão diferenciada de apreciação também. E está aí a importância de, através da arte, a gente poder estimular sensorialmente coisas na criança que talvez ela nem perceberia. Então ela é estimulada pela luz, ela é estimulada pelos objetos, ela é estimulada a construir imagens utilizando esses objetos, exatamente, né? E aí está aí o brincar. Isso, exatamente. Uma das coisas que as crianças mais gostam é também de construir, né, de montar o seu próprio brinquedo, e aí tem a imaginação e vocês estimulam isso. É evidente através dessas obras. A gente percebe aí o uso de elementos da natureza para construir esse mobile. Me fala um pouco dessa obra, Fernanda. Então, a gente tem que pensar também que antes de ter esse ato de construção, esse ato do fazer, existe aí
uma possibilidade que é fazer a coleta, né? Quer dizer, porque assim, não é só trazer o material pronto para a criança fazer, existe um processo também dela ir buscar, então tem um movimento corporal, a ação de fazer. Então essa obra, o primeiro passo dela, vamos dizer assim, o primeiro momento dela é a coleta. Então coletar elementos da natureza, né? E que ele pode ser esporádico, né? A criança vai coletando, ela vai pegando, ao mesmo tempo ela vai experimentando, então assim, tem questões sensoriais também envolvidas. E a proposta aí, que é uma proposta dirigida pela professora, que é a ideia de construir um retrato, que não precisa ser especificamente o retrato da criança, mas pode ser o retrato, alguém que a criança, naquele momento, passa por ela. Né? Então a ideia é por esse caminho, e lembrar também que esse processo de construir esse tipo de imagem, também tem a ideia de que a professora também faz junto, né? Então assim, se a gente pensar o processo da educação infantil, educação para criança pequena, não é só o processo da criança estar fazendo a todo momento, mas também é o processo que a professora faz para a criança, né? Que compõe para a criança, que agrega os valores para as crianças. Então, assim, isso é fundamental, porque não é só um processo que tem uma experimentação pela experimentação, ou fazer pelo fazer, mas é um fazer que é significado pelo adulto que está ali com a criança e que a criança também vai significando, vai aprendendo a significar com esse adulto. E isso é fundamental para pensar a educação infantil. A gente percebe muito esse trabalho nessas propostas, né? As crianças recolhem estes elementos, elas criam e tudo passa pela imaginação. E tem algo muito forte que é o estímulo. A todo momento, os pequenos são estimulados, como a próxima obra que a gente vai tratar, né? Essa obra é intitulada Árvore dos Sonhos, é isso? E ela estimula a pessoa à experiência sensorial. Me explica um pouco como que vocês pensaram essa obra. Então, essa daqui é uma forma que eu já estava te contando, que não é uma obra, não é um objeto, né, feito pelas crianças, né, mas é um objeto feito pela professora, né? Então a professora, quando fez esse objeto, fez na questão do processo de experimentação. Então, assim, voltando à ideia de que não é o experimentar pelo experimentar, mas é o experimentar para significar. Então, significar o quê? Significar a questão do som e sentir isso, puxar o fio, ter um estranhamento, porque a questão da imagem, ela também traz a questão desse estranhamento e depois um processo de aproximação, a forma de montagem. Então, assim, a árvore é o título que a professora deu, porém, ela pode ser diversamente intitulada para as crianças de outras formas. Para ela, isso daqui poderia se transformar numa sombra e ser um monstro, por exemplo, né? Então, o processo de imaginação é bem interessante, né? E aí eu queria até acrescentar que esses objetos não é um resultado, né? Ele não é um produto final, porque eu acho que principalmente nessa ideia de trazer obras desse intuito para a educação infantil, é pensar que o processo imaginativo e do produto, dessa produção, na verdade, é uma abertura de uma porta para um outro processo, que é a continuidade do processo de imaginação. Essa obra permite uma construção contínua, né? Então a criança vem aqui, ela tem a experiência do som, mas ela também tem a experiência do tato nessa árvore, que pode causar estranhamento, né? E outras sensações. E ela vai se apropriar da maneira dela. Tem gente que pode realmente achar que isso é um monstro, né? Tem gente que não vai gostar, tem gente que já vai querer ficar tateando. E o adulto, claro, tem outras experiências. E uma coisa certa, a vontade de você ficar brincando aqui, né? É realmente estimulante. Parabéns por essa obra. A primeira coisa que faz é fazer isso.
Peterson, agora nós estamos numa região da exposição que trata sobre imagens, né? Me fale um pouco sobre esse móvel. Tem várias imagens das crianças brincando. Onde é isso? Olha, em primeiro lugar, né, são imagens que demarcam esse brincar, essa produção das culturas infantis. Esse espaço é a sala vinculada de Santana Santa Olímpia. Então, são imagens que nos provocam e nos faz olhar as relações entre as crianças numa outra perspectiva. Tá? Então é nesse processo que esse móvel está aqui, para provocar esse olhar. E aí, esta região traz outras formas de mostrar algumas fotografias, né, das crianças brincando. E olha que interessante esta maneira de mostrar essas fotografias. Me explique que objeto é esse e como vocês fizeram a composição dessa obra. Bom, é uma luminária de retrós, né, de papelão, onde as crianças, junto com a professora, papietaram, né, então, com as obras das crianças, né. Então, assim, o que se encontra aí são várias imagens, né, que foram impressas num papel vegetal, em que você vai olhar as crianças brincando, né, crianças de diferentes idades brincando em diversos lugares dentro da unidade, mostrando então, mais uma vez, esse processo de produção das culturas infantis. Vocês têm toda uma preocupação, não só com as brincadeiras, mas também como mostrar e montar essa exposição. Olha que forma criativa de estimular, né, a mostrar essas imagens. Eu ainda não tinha visto algo parecido e dá vontade de você ficar olhando todas as imagens, né, de você agachar e esse processo de mostrar essas imagens num objeto que às vezes poderia ser perdido, não é? A professora, ela é provocada a pensar em como apresentar isso. Então, a forma como ela vai pensar isso, que é bem essa perspectiva de pensar no processo de construção de uma obra onde a criança e a professora são protagonistas e autoras desse processo, né? E aí a professora, quando pensa em como apresentar esse processo das crianças, ela é provocada a olhar o objeto e a pensar em como apresentar isso, né? Então, eu acho que esse processo é importante, porque é a criança pequena e a professora. Então, eles estão juntos, a importância disso, né? Então, é fundamental, de fato, a obra, né, essa luminária ficou fantástica, né? Incrível. Peterson, a unidade escolar tem bebês, crianças bem pequenas, né? E fica evidente que na composição das obras vocês têm esse traço da experiência, de provocar sensações. Essa é uma tenda e fale para mim como ela foi construída e o que vocês pensaram nessas sensações para essas crianças pequenininhas. As professoras, então, volto a dizer, dessa provocação, né? Então as professoras são provocadas a pensar, né, em espaços que possibilitem, né, diferentes sensações, né, diferentes experiências. E esse espaço, né, essa tenda, foi pensada pelas professoras, né, no sentido de possibilitar novas experiências com as crianças. E aí é o barulho desse tatame, né, com celofane. Então a gente tem aqui o celofane, né? Então ele dá essa sensação do barulho do mar, e outras sensações, né? É um dado onde eu tenho diferentes imagens, né, desse processo de produção das culturas infantis entre os bebês e outras idades, né? Então, assim, as professoras, elas vão pensando nesse processo. Isso mostra, de fato, a pedagogia da educação infantil. O quanto trabalhar com os bebês é complexo e difícil, né? Mostra a complexidade do trabalho das professoras de bebês, né? Então, mostra a importância de uma boa formação, né? De uma formação que leve a esse sensível, né? Que leve a novas descobertas. E aí os bebês nos apresentam, né, novas linguagens. Por isso mesmo a gente traz o poema Sem Linguagens como uma provocação para quem vem visitar, né, a exposição. Então a gente pode perceber aqui que essas crianças, né, além de este cenário
trazer esse objeto que retrata um pouco dessas vivências dessas crianças, a gente ainda tem uma tenda com vários objetos aqui dentro, olha só, né, fotografias e outros móveis que é típico das crianças para elas brincarem, né? Ou seja, a experiência, as sensações estão em todos os trabalhos. Isso mesmo. É bem nessa perspectiva das crianças explorarem, dos bebês explorarem, né? E aí, com espelho, com o jogo do espelho, com esse jogo da imagem. Muitas cores. Sim. Típico do universo infantil. Eu diria que não só do infantil, típico do universo do ser humano, de diferentes idades. E isso que é interessante. A exposição, ela parece simples, mas a gente percebe o quanto ela é trabalhosa. Os objetos são simples, mas eles são muito bem pensados numa pedagogia para experimentar, né? Para que as crianças sejam estimuladas. Aguçar a curiosidade. Eu acho que esse é o papel da escola, é o papel da educação infantil, e a gente não pode matar isso. Pelo contrário. A gente tem que aguçar isso de diferentes formas. E as professoras, né, desse espaço que eu trabalho, elas vêm realizando isso de uma forma excepcional, né, junto com esse grupo de crianças, que a todo momento é um jogo de mão dupla. Né? Não tem quem só está aprendendo ou quem só está ensinando. É um jogo. Troca né? de experiências. Então, a todo momento é o adulto aprendendo, é a criança ensinando e assim vai. Então, é esse processo que é a grande riqueza da educação infantil, e a ideia de trazer a exposição para cá é de mostrar um pouquinho isso, mostrar esse dois protagonismos, das crianças pequenas e dos bebês e das professoras, né? Qual é o papel da professora de educação infantil, né? Então é esse papel, de fato, de pensar os espaços provocadores, né? Que provoquem novas experiências. Peterson, e também a Fernanda, que eu gostaria de chamar aqui, né? Fernanda e Peterson, parabéns por esse trabalho, né? Por toda essa criatividade, por essa paciência e por esse trabalho rico que vocês fazem na rede municipal de ensino, né? A gente percebe aqui o quanto é rico e o quanto pode ser explorado. E essa experiência tem que ser mostrada e levada realmente para esses espaços, tá? Essa exposição fica aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba por um tempo para visitação, e eu sei que ela vai percorrer outros espaços da cidade. Então, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa, que seja bem estimulante e que vocês tragam outras experiências aqui para a Câmara. Hoje nós conhecemos um pouco mais da exposição Entre Lugares de Descoberta às Infâncias, que está aqui no hall de exposições da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito obrigado, Peterson e Fernanda, e até a próxima.